Capítulo 2233 Torre de Silvervingo Parte 1 Você tem minha palavra de que minhas intenções são puras e honestas. Isso não é uma armadilha. Loshira se levantou enquanto tirava a poeira das roupas. É melhor que estejam, porque se meu bebê chorar de novo, eu acabo com você. A mão de Salaad sufocou seu pescoço por trás por um segundo antes de voltar para o deserto. Os encantamentos do Palácio de Silvervinge poderiam protegê-la contra um guardião, mas não dois deles ao mesmo tempo, deixando-a exposta ao ataque furtivo do Overlord. Bons deuses! Todos se acalmem. Silvervinge disse em meio à tosse, enquanto o hematoma em formato de mão cicatrizava muito mais lentamente do que deveria. Não tenho nenhuma agenda oculta. Juro pelo meu amor por Ripa e Elfin. Então por que você me pediu para encontrá-lo em sua própria fortaleza no meio do nada? Solos apontou para o pequeno castelo. Não é uma fortaleza, é a minha casa. Você realmente não se lembra disso? O primeiro mago parecia magoado. Você passou muito tempo aqui. Você veio me visitar toda vez que discutiu com Ripa. Sinto muito, não. Solos de repente se sentiu um idiota. As palavras de Silvervinge não soaram nada, mas agora que Solos tirou o chapéu da paranoia, ela achou o castelo familiar e reconfortante. Vamos respirar fundo, certo? Silvervinge disse, virando-se para o resto de seus convidados. Eu sei que minhas palavras e ações em relação a você no dia em que nos conhecemos são indesculpáveis, Lit. Achei que minha amada afilhada precisava ser resgatada e, em vez disso, fiz de vocês dois um inimigo. A razão pela qual liguei para Elfin, Solos a corrigiu. Solos aqui é porque quero recomeçar. Quero recebê-la de volta como deveria ter feito em Giera. Quero compartilhar com ela tudo o que me resta de sua antiga vida e, se ela estiver disposta a me permitir, parte de minha vida também. Meu nome é Loshira Silvervingo, mas também sou conhecido como o Primeiro Mago. Prazer em conhecê-lo. Ela se limpou com magia das trevas antes de oferecer a mão a eles. Silvervinge fez uma profunda reverência a cada um deles, até mesmo para Sharjane, que arrulhou para ela, tentando agarrar seu cabelo brilhante. Aviso justo. Ele adora cabelo. Literalmente. Legain disse depois de apertar a mão dela. Silvervinge aproximou a cabeça do filhote que agarrou uma mecha de seu cabelo e a levou à boca, chupando e mastigando por um tempo. Agora que as apresentações terminaram, permita-me mostrar-lhe minha caverna mágica. O primeiro mago os conduziu pelos portões abertos e para dentro do castelo. Como uma cidade, tinha uma rede de portões para se mover rapidamente de uma sala para outra sem andar. Lit reconheceu as pedras nas paredes como mármore branco com veios dourados, um dos materiais mais resistentes de Mogar, conhecido por ser resistente à magia. O corredor estava mobiliado com um longo tapete branco e vermelho no meio do corredor, e pequenas mesas estavam alinhadas contra as paredes. Vasos cheios de flores frescas foram colocados sobre as mesas, espalhando um perfume doce e delicado. Onde você conseguiu tanto mármore branco? Lit perguntou com a ganância típica de um dragão. Há uma caverna próxima. Loshira respondeu encolhendo os ombros enquanto operava um painel de controle. Eu minerei o que precisava para minha casa, assim como Ripa fez para sua torre. Você disse o que agora? Solos disse surpreso. Você me ouviu. Na época em que a torre estava no auge, cada uma daquelas pedras cinzentas e sombrias era na verdade mármore branco com veios dourados. Loshira assentiu. Não se preocupe, Solos. Assim que a torre terminar de consertar os andares que faltam, ela transmitirá a energia mundial para refinar os materiais que você usou aleatoriamente como base em mármore. A torre sabe como é feita e pode repará-la em nível molecular. Só precisa de tempo. Então, Silvervinge abriu o portão e fez um tour pela casa dela. Cada quarto foi decorado com bom gosto e materiais de alta qualidade, sem ostentação. Não havia nenhum vestígio dos babados ou dos itens de luxo inúteis típicos de uma casa nobre. A casa de Silvervinge fazia jus ao seu nome, um lugar onde viver confortavelmente e compartilhar com amigos e familiares. Não é algo para se gabar ou fazer seu convidado cerrar os dentes da inveja. Este é meu antigo quarto.
Solos perguntou enquanto o primeiro mago lhes mostrava os aposentos dos convidados. Solos podia sentir uma coceira na nuca enquanto suas memórias flutuavam em seu cérebro como borboletas enlouquecidas. Sim. Silverwing assentiu como uma expressão séria no rosto. Posso ver? Sim, mas cuidado. Deixei-o no estado em que estava depois que você desapareceu. Silverwing acenou com a cabeça para o resto do grupo enquanto limpava a garganta. Pensando em sua juventude selvagem e no olhar preocupado de Loshra, Solos corou de vergonha ao pensar em que tipo de pôsteres ela poderia ter pendurado nas paredes e nos objetos particulares que ela havia deixado para trás. Já volto. Este é um monstro que tenho que enfrentar sozinho. Ela passou pela porta antes que alguém pudesse lhe fazer uma única pergunta, formando um link mental apenas de áudio com Lit, apenas por segurança. Pela minha mãe. O que eu fiz? Solos ficou pálido enquanto seus olhos vasculhavam a sala, refrescando sua memória. Não foi tão embaraçoso quanto ela imaginou, foi muito pior. O quarto era um chiqueiro com roupas limpas e sujas espalhadas que cobriam a maior parte do chão. Pratos sujos de décadas eram visíveis debaixo da cama, na mesinha da cama, e em todos os lugares havia um espaço livre entre as roupas. Não havia nenhum pôster nas paredes, apenas um dos primeiros martelos de forjamento de Elfin. Séculos de distância de seus mestres apagaram os encantamentos para sempre, mas ele ainda estava de cabeça para baixo onde ela o havia jogado. Estava cercado pelas rachaduras criadas pelo impacto e logo abaixo estava escrito: Arte moderna de Elpin Menadion. Ame ou chupe, não me importa. A pior parte, porém, era sua biblioteca. Estava repleto de sonetos que ela compôs e que cantavam sobre como a vida era difícil para um gênio brilhante e não apreciado com uma mãe burra. Cada um de seus livros era uma fantasia de poder de auto-inserção, onde Mogar estava em perigo e cada personagem com mais de 20 anos estava com morte cerebral. Somente o protagonista, um adolescente silencioso, mas forte, poderia reunir outros adolescentes e salvar o mundo, enquanto os adultos apenas ficavam sentados mexendo nos polegares. Oh, deuses, o arrepio está acima de 9.000. Ela gritou tão alto que até Camila sentiu através de sua mente se conectar com Lit. Afinal, o que isso quer dizer? Ela perguntou, recebendo em resposta uma imagem telepática que a fez rir. Enquanto isso, Solos usou seus poderes para limpar o quarto e colocar as roupas de volta no lugar mais rápido do que qualquer aprendiz de feiticeiro já fez. Somente depois que o quarto foi limpo, os pratos empilhados ordenadamente e os livros escondidos atrás de uma cortina pesada, ela abriu a porta. Por favor, entre. Ela meio disse meio ofegante. Capítulo 2234 Torre de Silverwing, Parte 2. Não vejo nada de errado com. As palavras morreram nos lábios de Camila quando ela se virou e percebeu o quão chocados Silverwing e Malishka ficaram. Eles olharam ao redor da sala com os olhos arregalados, tendo dificuldade em reconhecer o lugar agora desconhecido. O que há com o martelo e por que há um pedaço de papel colado logo abaixo dele? Lit perguntou enquanto apontava para a gravura que havia sido coberta às pressas. Não pergunte e não se atreva a contar a ele. Solos corou descontroladamente enquanto tentava parecer ameaçadora, apenas fazendo seus antigos mentores rirem. Não vou, mas só porque estou tentando reconstruir nossa relação, Silverwing disse rindo. Não tenho esse problema, mas vou mantê-lo como material de chantagem. Baba Yaga respirou fundo, hilarizada. Posso ver seus livros? Lit perguntou enquanto apontava para as cortinas. Não, eles estão cheios de pornografia. Podemos ir para outro lugar? Solos perguntou. Claro. Silverwing abriu o portão na sala de Solos, levando direto ao laboratório principal de maestria de forja. Antes de almoçar, há algo que gostaria de compartilhar com todos vocês. A sala era tão grande quanto um armazém e a maior parte da energia do geyser de mana subterrâneo era canalizada para lá. Enormes blocos de mármore com veios dourados jaziam no chão e eram constantemente infundidos com a energia mundial. Lee tentou ativar a visão da vida, mas foi imediatamente cego pelo poder reprimido, assim como os olhos. Isso é o que eu penso que é.
Ele perguntou. Correto. Estou trabalhando em minha própria torre. Silverwing assentiu. Ainda estou na fase preparatória, mas quando terminar o resto será relativamente rápido. Camila raramente se lembrava de ser uma desperta, mas ver os olhos de Lilith brilhando despertou sua memória. Ela tentou espiar a torre, mas também não teve sorte. Foda-se a visão da vida. Por que você não me avisou? Seus olhos estavam marejados, como se ela tivesse encarado o sol. Sinto muito, Camille. Você nunca usa magia, então não pensei nisso. Lilith respondeu. Espere. Como é que ela despertou? Silverwing perguntou confuso. Longa história. Baba Yaga agarrou a mão dela, usando um link mental para compartilhar os detalhes que ainda não haviam sido divulgados. Filho de um dragão. Linguagem. Estou bem aqui. Legain apontou para o dragão que havia acordado com a gritaria. Não importa, tia louca. Solos chamou sua atenção antes que Malishka pudesse reacender o ressentimento de Silverwing. Por que você está construindo uma torre e por que está nos mostrando? Muitas coisas aconteceram recentemente que chamaram a atenção de Mogari, por sua vez, a minha. O primeiro mago respondeu com um suspiro. Primeiro Scarlet, depois Lilith, depois Trude, até mesmo um mestre. Odeio me sentir impotente, apesar dos meus séculos de conhecimento. Mesmo se eu decidisse lutar contra Trude, o mestre ou mesmo meu, não sei se conseguiria vencê-los. A rainha louca tem sua academia, meu tem sua torre, e o mestre tem aqueles Eldritches malucos. Como estou agora, não posso me manter firme contra nenhum deles. No entanto, tudo mudará quando eu tiver uma torre também. Estou mostrando isso a você para provar minha sinceridade e compartilhar com você o que sei sobre a técnica da sua mãe. Você conhece todo o procedimento que Menadion usou para construir sua torre? Baba Yaga perguntou. Não, mas ajudei Ripa a coletar os materiais e ela discutiu comigo vários passos enquanto aperfeiçoava seu método de artesanato. Eu era seu mentor e amigo, havia pouca coisa que ela não compartilhava comigo. Silverwing balançou a cabeça. Estou apenas combinando o que aprendi com Ripa, você e minhas próprias criações originais para desenvolver meu próprio método de criação de torres. O que você pode me dizer sobre o funcionamento da mamãe? Solos caminhou entre os blocos de mármore, mal evitando tocá-los e usando sua técnica de respiração, bênção do céu, para descobrir seus segredos. Como eu disse a você na última vez que nos encontramos, estou disposto a lhe ensinar tudo o que Ripa compartilhou comigo. É o que ela mesma teria feito se ainda estivesse conosco. Silverwing respondeu com um suspiro triste. Mesmo assim, não vou compartilhar com você meus próprios métodos e como melhorei os ensinamentos de sua mãe. Essas coisas pertencem ao meu legado e não preciso de um herdeiro. Não posso me pedir para ser tão aberto com alguém em quem não confio e que também não confia em mim. Ela apontou para os muitos guarda-costas que Solos trouxe para o que deveria ser uma reunião entre velhos amigos. Parece justo. Solos assentiu. Como é que isso funciona? Veja, um dos primeiros desafios que Ripa teve que superar para construir sua torre foi encontrar uma maneira de aumentar a condutividade de mana das matérias-primas. Coisas como pedras e madeira podem suportar apenas uma quantidade limitada de mana antes de desmoronar. Coisas como Darwin não têm nenhuma condutividade de mana e são extremamente frágeis, enquanto o mármore branco com veios de ouro possui grande durabilidade e resistência à magia. O problema é que ambos são incrivelmente difíceis de encantar. Como mamãe resolveu o problema? Solos perguntou. Bem, primeiro ela tentou com Darwin, mas faltou uma quantidade suficiente para fazer uma torre e ainda não conseguiu encontrar uma maneira de encantá-la. O mármore branco com veios dourados provou ser um osso um pouco menos difícil de quebrar. A primeira etapa do processo consistia em expor os materiais refinados a uma poderosa fonte de energia mundial. Silverwing acenou para os blocos de mármore caídos no chão. Dessa forma, o geyser de mana age como um mago, infundindo na bola de Good enormes quantidades de energia mágica que simulam encantamentos poderosos. Ao mesmo tempo, porém, como a energia mundial não é um feitiço, o fracasso não traz consequências.
A bola de gude experimenta o mesmo fluxo de mana como se tivesse sido encantada continuamente, desgastando sua resistência à magia aos poucos. Espere um segundo. Isso também não significa que perde parte de sua durabilidade e valor defensivo. Lee perguntou. De jeito nenhum. Silverwing balançou a cabeça. Veja, a energia mundial busca o caminho de menor resistência e escava apenas os pontos naturalmente fracos dentro do mármore. Uma vez que eles se tornam grandes o suficiente para que uma técnica de respiração o sinta, você usa a infusão. Era um feitiço de forja destinado a reabrir os canais de mana de materiais orgânicos e revesti-los com metais mágicos para mantê-los abertos mesmo após o término do feitiço. O adamante funciona tanto como base para seu fluxo de mana quanto como um amplificador que diminui a resistência da bolinha de gude aos seus feitiços. Deuses, isso é brilhante. Solos disse surpreso. Se você acha isso impressionante, espere para ouvir o resto. O primeiro mago disse com um sorriso triste, pensando no momento em que Ripa veio até ela com essas mesmas noções, pulando de alegria como uma criança com um brinquedo novo. O segundo passo consiste em conferir a cada uma das pedras um pseudonúcleo e antes que você zombe de mim, saiba disso. Ripa encontrou uma maneira de conseguir isso não na etapa de forja, mas na fase preparatória. O que? Lit e Solos foram os únicos surpresos. Continua no próximo vídeo.